Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Simplificando Redes. Meu nome é Juliana Mascarenhas e hoje a gente vai falar sobre Socket TCP com Python. Então, se você se interessa por esse tipo de assunto, vem rapidinho aqui comigo para a gente entender como é que a gente constrói então uma aplicação para realizar uma comunicação de chat utilizando Python Socket. Bora lá? Ok, pessoal, então bora dar uma olhadinha aí no código. Eu não vou falar codar, né, porque eu não vou codar ele inteiro com vocês, tá? Só algumas funções pontuais aqui que dão um pouquinho mais de trabalho para entender, que eu vou mostrar aqui fazendo na hora, tá? Mas via de regra eu tô aqui com o código aberto, tá? Então a gente vai fazer justamente aquilo que eu falei na introdução, que a gente vai estar criando uma comunicaçãozinha aí via socket, que é na verdade uma comunicação de baixo nível, né, low level, dentro da camada TCP/IP, que é o modelo em camadas que dá aí todas as diretrizes para comunicações na internet, tá? Então vamos lá, aqui é o cliente, vocês podem perceber. Opa, botei um do lado do outro, não quero isso. Vocês podem estar percebendo que eu estou utilizando uma IDE, né? Essa aqui é o PyCharm. Eu poderia estar utilizando isso no Gedit, no Colab, no Jupyter Notebook, que não faria diferença. Aqui eu acho a IDE às vezes mais fácil para a gente conseguir ver algumas coisas. O Colab, por exemplo, é ótimo para ciência de dados. Tirando o adendo, vamos continuar. Aqui é a descrição. A gente vai estar utilizando a Socket, que é uma biblioteca, tá, gente, do próprio Python, obviamente, que fornece aí a possibilidade de criar comunicações de baixo nível utilizando toda já uma estrutura já criada através dessa biblioteca, tá, Python. Seja ela uma implementação de uma comunicação cliente-servidor orientada à conexão, ou então sem estar utilizando ali um protocolo específico, né, que aí seria a connectionless. Então a gente pode utilizar tanto uma orientação conexão com o TCP, ou quanto com... Aí você não tem ali uma conexão efetivamente criada para utilizar o ODP, né? Ele simplesmente manda, ouve e recebe. É uma coisa mais simplificada. A gente pode fazer esse outro vídeo, ok? Então, muito bem. A primeira coisa, gente, a porta que o servidor, tá, e é o cliente vão estar se comunicando é a porta 8000. Então, eu já criei como constante. Vocês vão perceber, para quem já programa com Python, que eu estou utilizando aqui algumas diretrizes e a própria ideia do PyCharm me mostra aqui uma boas práticas relacionadas a como você programa. Por exemplo, se eu der puxar uma linha aqui, né, comer uma linha, você percebe que ele reclama, ele vai falar que é da PEP8. PEP8 é uma questão de boas práticas, está relacionadas a Python. Vai ter curso na formação de SQL da DIO, onde eu trabalho, né, relacionado a essas boas práticas, mas enfim, o PyCharm ele já ajuda nisso, o que é ótimo. Então, uma constante, ela vai estar aqui sendo definida com um uppercase, né, então letras maiúsculas, com um underscore, né, que é muito utilizado em Python. Quando se você for para Java, a gente utiliza muito aquela... Não sei se é o nome específico para o modelo, né? Mas a gente fica intercalando sempre a primeira letra de uma palavra, de uma classe composta, de alguma nomeação composta, é maiúscula. Ok, vamos parar com os adendos, né? Então aqui, gente, é a de conexão efetivamente. Então, para eu conseguir enviar mensagens, eu preciso me conectar, certo? Então é aqui que a gente vai definir as diretrizes e como a gente cria conexão, estabelece conexão com o servidor. Eu criei também uma funçãozinha aqui, checking IP address, tá? Que vai verificar o seguinte. Eu estou recebendo via string, certo? Eu estou recebendo via input, que seria aí o scanf do C, ou então... seria o scanf do C, tá? Então, se a gente for pensar aqui, o que eu estou olhando? Olha, eu quero pegar o IP que o usuário está me passando, então, na verdade, eu não estou setando o IP dentro da aplicação. Eu estou falando, ó, usuário, me passa o IP que você quer se comunicar, tá? E eu verifico, olha, foi uma verificação bem simples, tá, gente? Via de regra aqui, estou verificando se tem 9 caracteres, porque se você for pegar ali e pegar a classe padrão que se utiliza de IP, são 9 caracteres que possuem, ok? E também estou verificando se ele não é none, se não existe, tá? Aqui, na verdade, ou então, faria dessa forma aqui também, olha. Poderia fazer assim, diferente de uma string nula, tá? E aí, se isso acontecer, ok, beleza, retorna true, eu continuo. Caso contrário, deixa eu até mudar aqui, que eu estou utilizando a sys, tá? sys.exit. Ok. Caso contrário, um if ele não vai continuar, né? Então, se eu não entro aqui, eu continuo o programa. Então, vou acabar com o programa e saio do exit. Vamos criar o startar conexão também. O close connection é bem simples. Eu pego a conexão corrente atual
e executo o método close em cima. E aqui nós temos o conversation, que eu já vou explicar para vocês um pouquinho mais para frente. Vamos criar então, gente, esse método aqui, que é um método, cadê ele? Aqui, de conexão. O que eu quero fazer aqui, tá? Eu primeiro vou falar assim, olha, cliente, me fornece a IP que você está querendo, tá? E é isso que a gente... Vamos continuar e eu vou explicando conforme vou codando, tá? Então, deixa eu ver o seguinte, eu vou chamar de value, e aqui eu vou colocar um input. Peraí que ele ficou feio, não saiu o value, né? Ele tá reclamando ali, ele tá daquele jeito ali porque ele não tá sendo utilizado ainda. Então aqui eu falo assim, olha, press the IP address to start the communication. Então, por que eu tô colocando em inglês? Olha só isso aqui. Comunicação. Ele vai entender. Tá? A gente não tem mais esse problema de colocar acento, ser cedilha, circunflexo e você não ter ali a visualização adequada dentro da sua tela ou no seu próprio terminal ou no prompt ali da IDE, ok? Mas ele reclama, né? Então, communication. E depois disso, o que eu quero fazer? Eu quero pedir uma confirmação para esse cara. Falar, olha, é esse IP que você queria? Então, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu pegar destination. Deixa eu pegar logo a frasezinha que eu quero passar para vocês. Essa aqui é legal de passar, peraí. Deixa eu mostrar. The destination is... Aí, o que eu vou fazer? Algo muito interessante após o Python 3, tá? É eu poder utilizar as variáveis aqui dentro. Uma string. Só que aí eu preciso utilizar uma funçãozinha fstring do Python, que é esse fzinho aqui na frente, que ele me permite utilizar dentro do texto, tá? A variável específica ali que eu tô colocando. Is that correct? Muito bem. Aí aqui eu tô falando o seguinte, olha, foi esse IP que você me passou, é isso mesmo? Eu vou fazer isso e vou falar, se não for, ele vai me dizer para encerrar a conexão, eu não vou tratar não. Eu poderia tratar isso, falar, então, dou um loop, não é isso? Então, me manda um ok, me manda um IP correto. E aí eu faço o seguinte, eu vou dar até um --n aqui também. Aí aqui, eu falo assim, olha, vou até... Posso dar uma enter, não tem problema, que a própria ideia continua para mim. Então, se a gente faz isso daqui fora da IDE, a gente não tem essa ajuda, né? Mas enfim. Bom, tá correto? Eu vou dar uma --n. Aí eu falo assim, olha, você vai digitar 1 para ok e botar 0. Vou fazer o seguinte, 0 para false, não, para null e 1 para yes. Então, eu mando uma mensagenzinha para ele, puxo essa informação via confirmation, aqui é a variável que eu coloquei, e aí aqui, eu quero, gente, estipular aqui uma coisa, eu quero comparar isso aqui dentro do ifconfig. Já vou voltar ali pro confirmation que eu setei ali, tá? Eu quero fazer o seguinte, eu quero ver se é false, para ficar mais legível meu código, tá? Só isso que eu quero. Eu poderia fazer uma outra comparação. Se isso daqui que eu vou fazer agora me causasse algum delay, tá? Dentro da aplicação, eu poderia retirar. Não é necessário que eu faça isso. Mas eu vou criar um if aqui dentro da atribuição a esta variável chamada confirmation, para que se eu estiver passando algo desse tipo, int confirmation igual a 0, então é falso, tá? Caso contrário, else é true, ok? E aí aqui dentro da confirmation, tipo, se é false, ou seja, eu coloquei que é não, então eu não quero continuar essa conexão, tá? False equivale a 0. Então aqui dentro eu faço o seguinte, print exiting, então saindo, sys exit. Ok. E aí, eu saio. Ok? Então, essa aqui é a ideia. E aí, caso contrário, o return true ali, gente, era só para a aplicação não ficar reclamando, tá?
Caso contrário, eu vou startar minha conexão. Então, eu vou retornar uma função que já existe ali, que é o Start Connection. E eu preciso passar o quê? O value como padrão, que é o IP que eu estou querendo me conectar. Tá? Então, ok. Pergunto ao meu usuário, qual é o IP que você quer? É esse mesmo? Ok. Se não for, eu dou um false e botar aqui, exiting the program. Fica mais evidente. Então, estou saindo do programa. Caso contrário, eu chamo ali o Start Connection. E a gente vai criar esse cara aqui agora. E aí, nesse Start Connection, eu vou definir os parâmetros para começar a minha conexão. Então, vamos lá. Que vai ser aqui. Então, eu vou começar uma parte, o resto eu colo, para esse vídeo não ficar tão grande, tá? A colinha que eu tenho aqui é mais para facilitar para vocês a visualização, né? E não ficar tão grande o vídeo. Então, trying. O que eu tô fazendo? Trying to connect to the server. Como são dois, eu vou até deixar explicar mais essa parte. Do servidor eu já vou explicando o código e vocês vão ver com mais calma quando a gente disponibilizar o tutorial no site, tá? Então, trying to connect to the server. Peraí. Trying to connect to the server. Ok. Então, faço assim. E ok, vou começar a conectar. E aí, o que eu faço? Primeiro, eu quero checar o IP. Então, eu vou chamar a função check-in-IP. Vou chamar o IP address. Vou, na verdade, fornecer como parâmetro da minha função a IP address. É importante, a gente está falando de função aqui, para quem é programador, isso daqui que eu estou fazendo dentro do paradigma procedural, né? Então, você pode facilmente colocar isso dentro do atenção objeto, que é uma classe, e aí instanciar essa classe, instanciar esse objeto através dessa classe e utilizar os métodos. Aí você pega essas funções que eu defini e coloca dentro dessa classe, perfeito? Mas vamos continuar. E a partir daí eu vou fazer o seguinte, eu quero estabelecer então uma conexão, TCP Connection, ok? Então, essa minha variável que eu vou estar atribuindo aqui, eu vou estar agora sim, eu vou estar utilizando lá o socket, a biblioteca socket, tem o socket server também. A gente pode abordar isso em um futuro vídeo sobre essa biblioteca específica, que tem outras funcionalidades. Então, o socket, tá? Aqui, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar utilizando socket, e aí eu posso utilizar essa classe específica, tá? Para estar instanciando ela com algumas informações. Espera aí, deixa eu só voltar para cá, que tem que ficar aqui dentro. Socket. E aqui eu vou fazer o seguinte, olha, eu quero que seja IPv4. Então, eu utilizo AF-INET, ok? Mas eu quero agora também que seja... Qual é o tipo de conexão que eu quero? TCP. Então, vai ser SockStream, ok? Stream. O que ele está reclamando aqui? Provavelmente porque não utilizou, enfim. Deixa eu ver aqui. Eu ainda tenho coisa para fazer. End of the statement unexpected. Ok. Então, eu uso socket e starto aqui utilizando IPv4. E aí, eu também defino que vai ser um IP, na verdade vai ser uma conexão orientada conexão, né, TCP. Então, Destiny, obviamente, uma conexão orientada à conexão. E aí eu faço o seguinte, olha, qual que é o meu destino? Vai ser o IP address e a porta, no caso, aquela constante que eu defini lá atrás, perfeito? E agora, gente, eu preciso tentar realizar minha conexão. Por que eu falei tentar? Porque pode não ser bem sucedida, tá? Então, aí eu vou estar utilizando um try except, eu ia falar try catch, mas é um try except dentro do Python para tratar essa questão. Mas vamos lá, primeiro, direto, né? TCP, connection, agora sim, utilizo o método connect. E a quem que eu vou conectar? Meu Destiny, perfeito? Gente, achei que o problema, faltou a vírgula, pronto. BIOS. O problema é de BIOS. Ok, então aí eu starto a minha conexão. Juliana, acabou? Você só retorna o TCP Connection? Retorna o TCP Connection. TCP Connection. Perfeito. Porque ele está reclamando de verdinho ali, porque tinham dois espaçamentos, tá? Ok, mas concorda comigo que isso aqui pode não acontecer? Então, eu faço isso aqui, ó. Try. Eu espero que a ideia com autocomplete para mim. Não, ela não vai dar autocomplete para mim. Ok, tudo bem. Então, eu dou um try, except.
E aí aqui dentro eu posso posso estipular qual é o erro que aconteceu. Então, connection error. O que é isso aqui, gente? É uma classe de erros que geram, exceções que geram erros, tá? Relacionadas ao Python. Então, connection error aí eu posso definir as error. O que isso aqui me diz? Tá? Ao invés de simplesmente jogar para o usuário que aconteceu um erro, eu pego esse erro oriundo aí do próprio Python e jogo aquela quantidade imensa de linhas, eu posso tratar isso através de uma frase, através de um print específico relacionado a este problema. E aí eu vou copiar aqui só para ficar mais rápido. E aí o que eu faço? Eu falo, olha, a conexão foi negada, tente de novo, e aí eu posso ainda mandar o tipo do erro para o meu usuário, ok? Perfeito? É essa a ideia, tá? Então, retornamos a nossa conexão TCP que foi estipulada, que foi, na verdade, estabelecida, melhor dizendo, com o meu destino, que é o IP, endereço de IP, e é na porta 8000, ok? Vamos dar uma olhadinha lá, 8000? 8000 mesmo, botei certo. Muito bem, qual é a próxima parte? Eu retorno essa minha conexão. E aí, a partir dali, eu posso realizar a minha conversação. Posso começar a conversar com o outro lado, tá? Então, antes de eu passar essa parte de conversation para vocês, vamos lá atrás. Melhor, vamos lá embaixo, tá? If name man. Então, aqui é a parte principal da minha aplicação. Eu vou dizer, olha, bem-vindo ao chat de comunicação, no caso, via socket, né? Então, eu utilizo connection. Então, eu venho para cá, olha, connecting. Então, connecting chama uma função, tá? Essa função me pede o IP e aí me mandou o IP. Essa própria função chama outra função que estabelece a conexão. Por que isso é útil? Poxa, por que você não botou isso na mesma função? O legal disso é que eu consigo aproveitar aquele mesmo trecho de código em outras funções, tá? Não somente na de connecting. Outra questão é que quando levo isso para uma classe, eu posso ainda colocar como privada essa minha... cadê ela aqui? A minha Start Connection. E aí, eu só tenho acesso a esse cara a partir desse aqui. Então, eu protejo a minha função. Eu estou dando aqui, gente, mais uma noção de orientação a objeto, tá? Que aí a gente tem os ganhos aí dentro. Isso é relacionado à aplicação e não à comunicação via socket em si, ok? Então, ok, eu chamo lá, recebo minha conexão, perfeito. E agora eu vou começar a conversar com o outro lado. Então, eu passo o parâmetro da conexão, qual a conexão que eu estou utilizando, para o servidor. Aliás, para a minha aplicação. Ok? Então, vamos entender aqui. Estou começando, tá? Opa, por que dois? Por que dois aqui? Não entendi. Estou começando aqui, ó. Estou começando o chat. Para sair dessa conexão, dá exit e pronto. Então, enquanto true, while true, enquanto verdadeiro, você continua. Então, eu vou chamar aqui a mensagem com input, eu coloco esse you para dizer que, olha, é você que está digitando essa frase, tá? E aí, o Python entende que aquilo ali é só uma string para ser printada, e o que eu efetivamente envio para ele é que ele coloca dentro da mensagem. Eu vou verificar, essa mensagem não tem nada? Não tem nada. Então, aliás, ela é diferente, né, de nada, ela tem alguma coisa dentro dela? Então, eu TCP Connection Send, eu vou enviar em formato de bytes. Não adianta eu vir aqui, gente, e colocar só message. Ele vai assim, peraí, tá com um problema aqui, eu não consigo tratar isso. Por quê? O computador, as aplicações, elas não entendem a nossa linguagem, certo? Ela não vai entender uma string, ela vai entender bit, vai entender byte. Por isso que uma aplicação em Java, ela é compilada, em Python é interpretada, e aí sim é gerado um programa objeto que permite que o computador entenda o que a gente está fazendo. Por isso eu preciso passar via byte, porque a comunicação toda, em low level, né, lá na camada física, na camada de enlace, enfim, ela é via byte. Então, olha, eu estou mandando uma mensagem através deste padrão aqui, então você converte para byte, que lá do outro lado você vai ter que fazer a conversão contrária, né, de byte para string. Ok, e se eu tiver exit? Lembra que eu falei que era só apertar exit? Então eu dou um break. Eu saio do meu while, eu saio desse carinha aqui, e eu venho para onde? Para cá. Porque se eu apertei exit, se eu digitei exit, é porque eu quero sair da minha conexão. Então, eu printo aqui exiting e
close connection. Chama a função lá que vai encerrar a minha conexão. Juliana, não é só simplesmente dar um TCP connection.close? Sim, mas imagine que você tem outras questões que você vai tratar posteriormente. Isso aqui, gente, é visando continuidade de código, manutenção de código. Eu poderia muito bem, tranquilamente, vir aqui, TCP connection.close, funciona tranquilamente, é justamente isso que vai ser feito lá na função. Só que imagine que eu não tenho só essa ação a ser feita, tenho outras, eu posso modificar posteriormente. E ainda tem isso, né? Se eu quiser modificar, eu modifico em um lugar. Como que vai acontecer essa parte de encerramento da conexão? Eu modifico só na função. Se eu tiver que modificar no código inteiro, aí danou-se. Enfim, ok, continuando. Aí eu tenho aqui o receive message, que eu vou estar recebendo. Então, se você for perceber, esse chat aqui, ele tá meio assim, eu mando e espero receber. Eu mando e espero receber. Ele não é instantâneo, tá? Mas já acontece ali uma conversação, certo? Já tem uma troca de mensagens. Então, receive message, TCP connection, receive, 1024. Isso aqui eu poderia ter colocado uma constante, né? É o buffer. Então, eu vou até colocar agora. É o tamanho do meu buffer em kbytes, tá? Então, a gente olhar lá na documentação, a gente vai perceber que 1024, se você for lembrar aí, né, lá das aulas e tal, da faculdade, 1024 é justamente o total de bytes que vai ter em cada classe dentro dessa nossa nomenclatura voltada para dados. K, mega, giga, kbytes, 1024 bytes são mega, 1024 mega é 1 giga, então assim vai. Enfim. Ok, cadê aqui? Buffer. E decode. Gente, por que eu tô dando decode? Porque eu não tô pegando a informação crua e mandando tudo. Porque tem uns textinhos ali de controle da própria comunicação via socket que acontece. Então, se eu quiser mostrar simplesmente apenas, né, a mensagem, eu dou um decode, um ASCII, que é o padrão aí que a gente utiliza dentro da questão aí de textos, tá? Então, se eu tiver mensagem, eu vou exibir. Caso contrário, eu continuo no meu loop, tá? Então, server message, vou tirar essa message aqui, apenas server. Printo então para o meu usuário a mensagem. Se por acaso, eu vou printar essa mensagem de exit, tá? Mas se por acaso essa mensagem também ela é de saída, o outro lado mandou para mim que vai sair, tá? Eu explico aqui para o meu usuário, olha, o outro lado acabou de se desconectar. Quer desconectar também? Então dá um press aí e exit, tá? Que aí você sai. Se a gente vier aqui, message. Por quê? Na hora que eu printo isso aqui para o meu usuário, ele vai voltar para o loop, certo? Eu printei e volto para o loop. Mas ele já sabe que o outro lado desconectou. Então, na hora que eu vier chamar aqui a mensagem de input e ele digitar exit, vem para cá, ele verifica se isso aconteceu, tá? Opa, aconteceu. Então, dá um break, exit e fecha a conexão. E aí eu saio desse cara aqui. E por que eu botei esse trechinho de código aqui? É só se por acaso a conexão não foi encerrada, tá? Então eu tenho tries except para fechar a minha conexão. Perfeito? Então, gente, essa foi a partezinha do cliente. Vamos passar, eu não vou nem codar com vocês porque vai levar tempo, né? Vou mostrar a parte do servidor para que vocês possam entender e a gente executar esse cara, né? Ver acontecer. Vamos entender então, pessoal? Já abri aqui a mesma ideia. Agora a gente está do lado do servidor. O servidor também vai ouvir e também vai mandar mensagem. Qual que é a dinâmica aqui, tá, gente? Que é até da construção da própria aplicação, que vocês podem modificar posteriormente, tá? O servidor vai esperar alguém se conectar. E essa pessoa tem que começar, essa pessoa não, o cliente, né? Ele tem que começar a conversar com o servidor. Só aí, então, o servidor ele é capaz de poder responder às mensagens, perfeito? Então, vamos lá. Esse bind to server vocês já vão entender. Eu tenho, então, o server IP. Eu botei uma constante com nada. Por quê? Novamente. Porque eu quero fazer uma comparação ali, né? Então, se eu tiver que modificar em esses outros pontos, eu modifico apenas na constante. Isso aqui significa que ele vai ouvir em todas as interfaces de localhost, que eu vou estar utilizando o localhost, tá? Server port, né? Qual é a porta que vai estar sendo utilizada, que é 8000, igual já estava antes. E aqui,
é o Receiving Buffer for Messages, então o tamanho do buffer que vai estar sendo ali especificado para mensagens, ok? Então deixa eu ver aqui por onde a gente começa. Então qual que é a lógica aqui da nossa aplicação, tá? Primeiro eu preciso estabelecer uma conexão através do bind to the server. Eu vou criar uma conexão, vou criar um bind e vou dar um accept. Aí sim, eu sou capaz de conseguir me conectar com qualquer cliente que esteja se conectando a mim. Posso conversar com qualquer um desses clientes. Depois disso, eu vou receber a conexão aceita. São duas coisas diferentes. Uma é uma conexão que você vai estipular. E aí depois você vai ter que aceitar, tem um meta accept relacionado à conexão que a gente vai ter que executar. E aí sim, eu passo a poder utilizar esta conexão para estar trocando mensagens, trocando informações com o cliente. E vou estar recuperando também o cliente para que eu possa passar para outra função listening, para quem ali vou estar me comunicando, tá? Esse listening, gente, é o similar à conversation do cliente, tá? Simplesmente ele é a interação entre os dois. E esse client information é só verificando a conexão, tá? Então vamos lá para o bind to the server. Ok, então qual foi a ideia aqui, tá? Eu primeiro vou criar uma conexão TCP através de socket igual lá do outro lado, os mesmos parâmetros. Depois disso, eu vou especificar quem é. Ó, server IP, server port. Por que server IP? Eu poderia ter colocado uma outra nomenclatura, mas enfim. É aonde eu vou estar ouvindo, tá? E qual que é a porta que eu vou estar ouvindo. Da onde estão vindo os IPs, tá? E aí eu vou dar um bind no socket server, ou seja, eu vou dar um bind na minha conexão através desses parâmetros específicos. E vou estar ouvindo apenas um cara, apenas um cliente, ok? E retorno então a minha conexão TCP. Ok, aí lá atrás a gente viu, eu passo para client confirmation. E aí, o que eu vou fazer? Aqui já criei a conexão com o servidor, a minha aplicação se conectou com o servidor, ok, inicializou. Só que agora eu preciso dar um bind, né? Na verdade, o bind já foi feito aqui. Eu preciso dar um accept. Eu preciso pegar essa conexão e aceitá-la. E aí, olha, meu cliente chegou, estou aceitando a conexão com esse cliente, tá? Então, eu estou recebendo, o que essa linha significa? Que eu estou recebendo a conexão atual com um cliente específico através disso aqui, tcp connection.accept, tá? E aí eu falo, isso aqui é só, gente, uma firula. O cliente tal, com IP tal, IP porque vem o IP e a porta, tá? Aleatória que ele está se conectando. Eu posso tirar isso daqui e a gente... Bom, vamos tirar que vocês vão ver aparecendo, tá? O IP e a porta. Acabou de se conectar. IP has connected. E eu retorno a minha nova conexão com esse carinha que chegou, com esse cliente que acabou de se conectar e retorno o IP dele também, através de client confirmation, ok? Close connection, mesma coisa. E a gente passa para o listening. O listening, eu vou estar passando a accept connection, então a conexão com o cliente e o IP do cliente. Na verdade, IP não, né? O próprio cliente em si, o IP e a porta. Vamos para o listening. Ok, e aí eu tenho aqui, ó, primeiro eu vou dar um start the chat, porque short, né, gente? Tô startando o chat, né, ou seja, e tô esperando pela mensagem. Então a característica do servidor eu estou esperando pela mensagem, já que o cliente se conectou, ele que vai mandar a mensagem primeiro. Então essa é a ideia. Obviamente, nada que não se possa modificar. Então, enquanto true, enquanto verdadeiro, mesmo jeito que anteriormente, eu vou receber uma mensagem. Do mesmo jeito, gente, TCP connection, receive, tamanho do buffer, decode para o ASCII. Essa mensagem, ela é existente, ou seja, não é uma string sem nada, Ela também é diferente de exit, Na verdade, isso aqui tem até que sair, né, porque eu estou verificando aqui dentro. Então, esse cara sai. Ok. Por quê? Por que esse cara sai? Deixa eu mostrar aqui para vocês de novo. Porque senão, se eu manter aqui, olha, e diferente de exit, eu nunca vou entrar e printar esse cara aqui, né? Então, na verdade, eu deixei... Por que eu deixei um dentro do outro? Eu poderia ter colocado fora. Venho aqui e faço isso. Poderia. Mas qual que é a questão? Se eu faço isso aqui, é menos processamento. Se não tem nada, eu já sei que não vai ter exit. Certo? Então, eu não preciso verificar dois ifs enquanto estou rodando a minha aplicação. Eu continuo.
ok? Então aí eu vou printar a mensagem. Então o cliente com o IP tal acabou de enviar essa mensagem. Cliente IP, ok? E se a mensagem tem exit, você fala, olha, ele acabou de se desconectar. Quer sair também? E aí eu pego a mensagem que ele vai me passar. Se for exit, eu dou um break. Eu vou mandar de qualquer forma, né? Eu vou mandar de qualquer forma aqui. Vou dar um exit também, porque lá do outro lado eu posso tratar isso. If send message igual a exit, eu saio e fecho a conexão. E aí, esse system exit é só caso tenha algum problema, ok? Mas é essa a ideia. Vamos rodar, gente? Então eu vou rodar primeiro o servidor. Ok, ele levantou, tá esperando. O que acontece nesse momento? Ele simplesmente executou o bind. Então ele está esperando algum cliente se conectar. Agora eu estou rodando o cliente. Press IP address to start a communication. Poxa vida. Deixa eu botar 0 aqui. Ele acabou. Ficou meio feiozinho, mas tudo bem. Vou rodar de novo. 127.0.0.1. Isso é localhost, tá, gente? Você quer. Tá certo, você quer se conectar? Sim, eu quero. Faltou um /enter ali para eu conseguir deixar mais bonitinha a interação. Olha, ele já identificou. Vocês viram que antes não tava, né? Tava apenas essa parte aqui de cima. Ele agora identificou, me passou o cliente e me passou a porta aleatória que ele se conectou comigo, tá? E me mandou essa mensagem. Tô esperando a minha mensagem. E aí o cliente vem aqui e fala, hi. Do outro lado apareceu. Hello, ok. Aí por aí vai, a gente vai tratando algumas mensagens aí quaisquer que sejam. Tá vendo? Ele tá passando aqui pra mim. Cliente IP. Ok? Aí se eu faço assim, olha. Eu vou falar, olha. Tô indo. Ok. E aí o servidor vai finalizar. Ele dá um exit. E ele saiu. Ele acabou com a conexão. Olha, o servidor acabou de fechar a conexão. Quer sair também? Então, eu vou prestar aqui o exit e também fecho a minha conexão. Ok? Então, é essa aqui a interação, gente. Mas se o cliente fizer a mesma coisa, vou startar aqui o servidor também. Eu vou dar é só /n, gente, que eu esqueci da /n aqui e aqui, tá? Então, eu vou dar um ei. Vai chegar lá do outro lado. Olá. E aqui eu faço, exit. Saiu. End the TCP connection. E no servidor vai estar aqui, olha. Ele acabou de sair. Quer sair também? Exit. Finalizou. Ok? Então, gente, é essa a ideia, tá? A gente pode abrir o Wireshark e dar uma olhadinha aqui. Então, pessoal, é essa a ideia. Eu ajeitei aqui um pouquinho, vocês viram? Aqui assim, né? Só dar um /n pra ficar bonitinho. Ok, gente, então essa aqui é a interação que a gente consegue utilizando Python, tá? Você vê que o programa ele não é complicado, mas tem bastante linha de código, né? Principalmente se a gente não fizer daquela maneira mais arcaica, né? No sentido de que botar uma robustez maior, como definir procedimentos, que seriam as funções, né? Ou então definir uma orientação a objeto aí. Então o código ele cresce um pouquinho, mas o que acontece? A gente ganha em manutenção. Lá na frente, o seu código é muito mais reutilizável, né? A gente pode instanciar objetos diferentes, os métodos são utilizados dentro da classe, você define ali acessos, permissões de acesso a partir de modificadores. Então a gente tem uma série de ganhos aí. O intuito aqui foi mostrar então como é que seria uma comunicação via socket, né? E o socket, como que a gente viu aqui, ele é uma interface aí que provê uma comunicação de baixo nível, né? Que é necessário, né, no interprocesso das aplicações. Então a gente está aqui, na verdade, dentro do socket, na camada de transporte, porque a gente está utilizando o TCP, a gente pode utilizar o UDP também, para que a nossa aplicação de fato, lá na camada de aplicação, ela consiga ter todo um suporte. Então, a gente tem essas características aí inerentes. E aí, se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, o que é efetivamente um socket, qual que é a sua funcionalidade aí dentro da camada de transporte, ou falar um pouquinho mais de outras camadas, saber também como é que seria isso aqui para o UDP,
Então, se vocês quiserem mais desses assuntos, Python para intercomunicação de sistemas, enfim, vocês deixam aqui nos comentários para a gente poder entender qual que é a necessidade de vocês, para que a gente sempre possa estar ajudando, né? Que o intuito é esse, é que a gente possa estar contribuindo com a comunidade e que vocês possam estar aproveitando bastante o conteúdo. Então, gente, até a próxima!